Nos últimos 10 anos, todo mundo falou que o ciclo de alta e baixa no Bitcoin é determinado pelo halving. Agora, a história parece mudar. Grandes expoentes como a Econometrics afirmam que o real impulsionador do Bitcoin são os ETFs. Se os ETFs começam a comprar, o Bitcoin sobe. Se começam a vender, o preço cai. E é óbvio que essa narrativa chegou aqui no Brasil e muitos estão repetindo a mesma coisa. Mas será que tem alguém realmente fazendo conta? Nós aqui da Target fizemos, e nesse vídeo você vai descobrir se os ETFs são mesmo o novo paradigma ou se essa é só mais uma narrativa sem base em evidências. Muito prazer, eu me chamo Matheus Savari, sou sócio e cofundador da Target, uma consultoria cripto que ajuda centenas de pessoas a ganhar milhões de reais investindo em criptoativos, sem promessa de retorno, sem ficar com o dinheiro de ninguém e sem vender nenhum curso. Somente análises embasadas e confiança nas suas decisões de investimento. Então, se esse é algo que você está interessado, já se inscreve no canal e ativa o sino aí para não perder nenhuma atualização. Pessoal, vamos lá. Definindo os conceitos aqui. Dizer que o ciclo do Bitcoin é determinado por algum fator significa dizer que esse fator causa o aumento ou o declínio do preço, concorda? O ciclo do Bitcoin é impulsionado por tal fator, significa que esse fator causa o aumento e o declínio do preço ao longo do tempo. É a diferença clara que nós já exploramos aqui no canal entre correlação e causa e efeito. Correlação são duas coisas subindo ao mesmo tempo, só que uma não causa a subida na outra. É o mesmo que dizer o seguinte: um aumento na venda de sorvetes é acompanhado por um aumento nos ataques de tubarão. As coisas acontecem juntas, mas eu não posso afirmar que quanto mais sorvetes vendidos, mais ataques de tubarão vão acontecer. Na verdade, o que causa as duas coisas é uma outra variável que nem está no jogo, que é o verão, o aumento do calor. Uma simples correlação, como é o caso do M2 ou do halving, não pode ser causa do aumento de preços. O que for causa tem que, primeiro, número 1, ter uma explicação que faça sentido, que é o caso do M2, quando nós temos uma análise superficial, mas quando nós aprofundamos, nós vemos que é só uma correlação e não uma causa. Então tem que ter uma explicação que faça sentido no começo de tudo. E depois disso, depois de entender a lógica, você vai para testes estatísticos, que são robustos, e assim você entende, você consegue definir se há uma causalidade entre as coisas ou só uma correlação. No caso do M2 e do halving, ambas são correlações e não causalidades. Mas e no caso dos ETFs? Há alguma relação de causa e efeito? Esse é o argumento da Econometrics e eu acredito que eles estão bem errados na análise deles. Há pouco tempo atrás eles publicaram um artigo aqui trazendo que o aumento do flow nos ETFs é o principal driver, a principal força que dita o ciclo do Bitcoin. E eles têm esse gráfico aqui, olha só. Desde o lançamento dos ETFs, o aumento do fluxo nos ETFs virou a chave que explica o ciclo do Bitcoin, e a dinâmica deles agora decide em qual etapa do ciclo você está. Esse gráfico aqui é basicamente o seguinte: eles mostram que um aumento no preço do Bitcoin, dito aqui pelas cores, corresponde também a um aumento do número de Bitcoins nos ETFs. E depois disso aqui eles explicam em poucos parágrafos que é basicamente o seguinte, ó, a gente viu que naquele período em que o Bitcoin estava a 73 mil dólares e depois foi para 110 mil dólares em dezembro, teve um grande aumento de Bitcoins nos ETFs. É basicamente essa a explicação. É tão infantil quanto isso. E o principal problema é que eles não investigaram se é de fato a alta no fluxo do ETF que causa a alta de preço. Eles não investigaram o que acontece primeiro, o que vem antes do outro, e nem mostraram algum teste estatístico sobre isso. Esse trabalho somos nós que fizemos, então a gente vai verificar isso agora, exatamente agora. Como eu comentei, a primeira coisa que nós analisamos é se existe de fato uma lógica de causa e efeito. E no caso dos ETFs é bem fácil chegar nessa lógica, né? Porque se os ETFs compram muito, afinal eles fazem o preço subir, ajuda o preço a subir, ou pelo menos o fato de não vender ajuda o preço a não cair mais. Então o ponto aqui é, primeiro, quanto dessas compras que acontecem no Bitcoin vem dos ETFs, e segundo, o que acontece primeiro? É a alta de preço que vem antes da compra do ETF ou não? De fato, depois que primeiro nós temos uma grande compra nos ETFs e depois o preço sobe. Para analisar isso com vocês, eu trago aqui o primeiro gráfico, que é justamente trazendo uma proporção de quanto das compras que acontecem no Bitcoin vem dos ETFs. E nós temos aqui um gráfico desde maio de 2025, que traz justamente esse dado em roxo, tá? A proporção das compras no Bitcoin que vem só de ETFs. E nós podemos ver que dessa alta que foi do preço de 112 mil dólares em agosto para 124 mil dólares, nós tivemos um aumento no fluxo dos ETFs. Mas olha que interessante, quando a alta já tinha começou aqui de 112
a 115, os ETFs estavam vendendo, estava negativo, estava tendo outflow nos ETFs. E foi só quando bateu aqui 123 mil dólares, aí sim nós tivemos um aumento na participação dos ETFs na compra. E olha que aumento quase inexpressível, perto de tudo que aconteceu. No pico histórico do Bitcoin, os ETFs foram responsáveis por 12%. Então, como é que você pode afirmar que os ETFs são o grande driver do ciclo do Bitcoin, se no maior momento de alta no Bitcoin da história, eles tiveram uma participação de 12%? Hoje está muito menor, né? Hoje aqui nós temos menos de 5%. Ó. Exatamente dia 8 de setembro, ontem, da data de gravação desse vídeo, estava 4,8%. 3%, uma média em todo esse período foi de 11,99%. Me diga, como pode que menos de 5% do fluxo de compras vai determinar o movimento de um ativo? Simplesmente não faz sentido. E o segundo fator que a gente observa aqui agora é o que acontece primeiro. É de fato, tem uma grande compra nos ETFs, depois o preço sobe ou não, o preço sobe antes. E aqui a gente fez esse gráfico justamente para expor essa dinâmica. E nós podemos ver que a linha em preta, né, a variação do preço, ela faz pico antes da variação dos ETFs. Veja aqui, ó, fez um pico no preto e só depois de alguns dias a gente teve um pico nos ETFs. Fez fundo no preço, só depois de alguns dias fez fundo nos ETFs. E isso vai se repetindo assim, aqui eu peguei um tempo menor, né? Mas isso se repete para praticamente todos os períodos que a gente analisa compras de ETFs. Então, faz muito mais sentido da parte visual, sem comprovar isso estatisticamente, faz muito mais sentido supor que primeiro o Bitcoin sobe de preço e depois os investidores vão lá junto com a manada e começam a comprar mais Bitcoin nos ETFs. E agora o segundo passo é nós irmos para a parte estatística e ver se elas validam o que nós acabamos de ver. O primeiro teste que nós fizemos foi uma regressão linear, quadrática e de mínimos quadrados ordinários. Em resumo, visualmente parece fazer sentido, porque aqui no eixo X nós temos o acumulado dos balanços de ETF. E no eixo Y, aqui subindo, nós temos o percentual de retorno do Bitcoin. E nós vemos que quanto mais balanço tem nos ETFs, de fato, mais retorno tem no preço do ativo. Isso aqui não nos diz ainda o que causa o quê, mas nós vemos que tem pelo menos uma correlação. De fato, o preço subindo, tem ETFs aumentando o número de balanços deles também. Como eu disse, isso aqui não conta toda a história ainda. Nós temos que saber se é o ETF comprando que causa o aumento de preço ou o aumento de preço que influencia os ETFs a comprarem mais. E para isso, nós utilizamos um cálculo estatístico de causalidade. E olha que interessante. A primeira coluna aqui, ela basicamente nos diz o que causa o quê, tá? Nessa primeira hipótese é que o ETF causa o aumento de preço ou que depois, na segunda linha, que o retorno, o aumento de preço causa o aumento nos ETFs. Sem querer entrar em muitos detalhes aqui, basicamente quanto mais asteriscos aqui, mais a força que isso tem. Então, na primeira hipótese aqui é que no tempo de um dia, um aumento nos ETFs causa praticamente no dia seguinte, um aumento no preço do Bitcoin. Nós temos uma relação média, digamos assim, de 90% de probabilidade, mas quando nós vamos para o contrário, um aumento do preço gerando um aumento, causando um aumento no ETF, a força ela é muito maior. Quanto mais zeros aqui à direita, tá, mais forte é isso. E nós temos aqui uma força de 95%. Em 15 dias, a mesma coisa. Tem uma relação estatística relativamente forte de ETF causando aumento no preço, mas o inverso é ainda mais forte, o aumento de preço causando um aumento nos balanços do ETF. E para 30 dias daí tem a gente extrapola totalmente, porque aí o teste ele não sugere causalidade do ETF comprando e o preço subindo. Em 30 dias, o ETF não tem relação de causa e efeito com o aumento de preço no Bitcoin. Já o contrário é extremamente forte. Em 30 dias, um aumento de preço no Bitcoin gera um aumento muito forte, estatisticamente provável, de 95%, de ter um aumento também nos balanços do ETF. Então isso aqui é a prova estatística do que a gente viu ali naquele gráfico, nos gráficos que eu trouxe. Primeiro o preço sobe, depois os ETFs compram. Depois desse estudo, nós tiramos a prova com mais outros 2 estudos, medindo qual o impacto de um choque nos fundos dos ETFs, ou seja, se houver uma mudança brusca nos fundos, no balanço dos ETFs, por exemplo, comprando muito, o que isso impactaria o preço do Bitcoin. Aqui no eixo X é o passar dos dias, né, o tempo acontecendo, e no eixo Y
é basicamente o quanto de retorno, aqui está nominal, né? Tem que fazer vezes 100 para achar percentualmente, mas o quanto o Bitcoin subiria ou cairia com um choque, um impacto na oferta, no fluxo de ETFs. E veja que é praticamente nulo. Aqui nós vemos que o máximo é 0,02%. Então um impacto, um choque no fluxo de ETF teria um impacto mínimo no preço, extrapolando aqui, quase não chegaria a 0,02%, e depois ao longo do tempo isso fica ainda menor. Então, no primeiro dia é muito pequeno o impacto dos ETFs comprando, e nos dias seguintes é menor ainda, chegando aqui em torno de zero. Já nesse outro estudo aqui é o contrário, a gente quer medir o quanto que o aumento de preço no Bitcoin, ele geraria um aumento no fluxo de ETF, ou seja, o Bitcoin sobe, o quanto que isso influencia os ETFs a comprarem mais. E o aumento aqui é bem maior. Nós temos que um choque, um impulso no preço do Bitcoin pode levar que os ETFs aumentarem em 400 Bitcoins o volume em poucos dias, né? 2, 3 dias, um fluxo de 40, 50 milhões de dólares. Isso ao longo do tempo vai diminuindo, mas a gente vê que a grandeza imediata é muito maior do que os ETFs comprando para o preço variar. E isso aqui é feito com uma média de 2.000 simulações, né? Um teste bem robusto para saber exatamente o que tem mais efeito que o outro. Então, em conclusão, o fluxo dos ETFs não tem alto poder preditivo no preço do Bitcoin. O aumento de preço no Bitcoin até o momento tem muito mais poder preditivo sobre os ETFs, se eles vão comprar ou não. Os fluxos dos ETFs não tem causa e efeito, não tem causalidade na alta de preço no Bitcoin e, portanto, não pode ser usado, não pode ser considerado o motor do ciclo do Bitcoin. Ponto final. E os ETFs têm sim o seu papel, mas é preciso estudar outros vetores para compreender o movimento do Bitcoin e, portanto, o seu ciclo. E vamos lá, você acha que, vamos ser sinceros, mesmo um dado público, você acha que por ele ser aberto qualquer pessoa, ele vai te dar alguma vantagem competitiva? O pessoal fala muito de ETF porque você consegue ter acesso fácil ao dado. Ao mesmo tempo que quem fala do índice de medo e ganância, a mesma lógica, mas é um dado público. E o mercado cripto está cada vez mais profissional e, portanto, nós precisamos de ferramentas também cada vez mais sofisticadas se a gente quiser ter alguma vantagem. E esse aqui é o nosso trabalho na Targ. Então, se você quer estar ao lado de pessoas que olham para o mercado cripto com esse olhar profissional e bem arraigado em técnica, considere se tornar cliente, os links estão aqui na descrição. E se você quer pelo menos acompanhar mais um tempinho, ver o que nós estamos olhando, considere se tornar um membro aqui do canal, você vai receber informações exclusivas, nós vamos responder as suas perguntas com prioridade. Obrigado pela sua audiência, espero que tenha ficado claro, né, o papel dos ETFs no Bitcoin, e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!